Bom dia, boa tarde, boa noite. Ative o sininho, inscreva-se no canal, comente e curta os nossos vídeos. Isso é muito importante. Deixe seu like. Os algoritmos, eles precisam que sejam informados com cliques o que nós fazemos. Então, se você está aqui estudando, se você está aqui escutando esse texto que eu vou começar a ler agora, é porque você acha importante o que você estuda. Que tal contribuir com o nosso trabalho e com a sua própria área? Mais uma playlist Booktuber, Augusto Comte e as origens do positivismo. Agora vamos falar de Augusto Comte e as origens da filosofia positiva, dando voz ao texto do professor J. Cruz Costa, da cadeira de filosofia da USP. Um texto autoral. Diz o autor: a principal preocupação de Augusto Comte, desde seus primeiros trabalhos, foi a de realizar uma reforma espiritual tão profunda que pudesse conduzir uma verdadeira reorganização social e política. É necessário, porém, desde logo, distinguir nessa tentativa de reforma, como muito bem observa G. Cantencourt, aspectos provisórios e elementos diversos. De fato, sob a denominação de positivismo, devemos entender ao menos duas coisas diferentes. Primeiramente, uma doutrina pessoal de Augusto Comte, mas ainda um pensamento geral de que o comtismo é apenas uma expressão e que a ultrapassa sob todos os sentidos. Tomado nesta última acepção, o nome de positivismo indica, ao mesmo tempo, uma disposição interior do espírito, um método de pesquisa científica e uma certa concepção da síntese filosófica. Como disposição do espírito, o positivismo traduz uma aversão pronunciada por toda especulação que ultrapassa a experiência, um gosto exclusivo pelo real e pelo útil, que se vai juntar à convicção de que somente os objetos da observação, e particularmente os da observação sensível, merecem esta qualificação. Adstrito à experiência, o positivismo é uma visão geral da natureza e do homem, da qual é excluída a metafísica. O conteúdo da experiência e a determinação das leis que a regem constituem o domínio de pesquisa da filosofia positiva. Somente o conhecimento de fatos é fecundo. Renunciando aos métodos a priori, o positivismo elimina da filosofia todos os problemas que comportam soluções transcendentes ou que requeram outros métodos além daqueles que a ciência admite. Esta maneira de considerar a filosofia resulta da própria evolução das ciências. Nos séculos XVI e XVII, o campo da observação humana se alargara. Tanto a concepção do mundo moral como a do mundo físico sofreram, a partir desse século, consideráveis modificações. Um grande núcleo de fatos foi explicado, fatos esses que o passado não conhecera e que nem talvez suspeitara. Os descobrimentos marítimos dos portugueses e dos espanhóis revelaram ao velho mundo novos mundos. As novas contribuições que as ciências naturais trouxeram para o conhecimento do homem determinariam uma ruptura decisiva com os velhos moldes culturais. Uma cultura nova, de base experimental e de tendência crítica, repuntara com o Renascimento. Esta orientação nova, crítica e experimental do século XVI, sempre atenta à continuada experiência, desenvolver-se-ia, principalmente no século XVII. O método baconiano
unido ao racionalismo cartesiano, escreve René Hubert, conquistou definitivamente o pensamento filosófico no decorrer das rudes batalhas travadas pelos enciclopedistas e pelos seus antecessores. Durante o século XVIII, ao espírito religioso sob duas formas, o dogmatismo da autoridade e o misticismo sentimental. A fecundidade da doutrina comtista está toda na fusão destas duas tendências, na aplicação aos fatos descobertos pelos políticos do método elaborado pelos físicos. A inteligência emancipada do império opressivo da metafísica, que pretendia explicar o mundo por meio da entidade de entidades vagas, apenas reconhece doravante como regra fundamental que toda proposição que não é estritamente redutível à simples enunciação de um fato particular ou geral, não nos pode oferecer sentido real e inteligível. O que caracteriza a virilidade da nossa inteligência é a substituição da inacessível indagação das causas pela simples pesquisa e determinação das leis. É este o traço fundamental da filosofia positiva. O positivismo, porém, não inventou, nem criou esse novo espírito filosófico. Ele é fruto do desenvolvimento das ciências. O Novissimum Organon, elaborado por Auguste Comte, visa descrever e sintetizar no largo panorama o estado geral das ciências no alvorecer do século XIX. O comtismo, porém, não se apresentaria apenas como uma síntese das ciências no início do século XIX, destinada a servir de base a uma moral e a uma política que estivessem de acordo com o grau de desenvolvimento das ciências. Essa doutrina pretendia ainda alicerçar no próprio poder que deriva da ciência uma religião. Desse modo, como observa Cantencot, limitar-se a expor a filosofia de Auguste Comte sem procurar examinar a parte política e religiosa de sua obra não é apenas correr atrás de uma sombra, mas desconhecer o essencial de sua doutrina. É mister, pois, que tentemos compreender o comtismo na sua totalidade, a fim de apreendermos o sentido que esta doutrina apresenta na história das ideias do século XIX. A doutrina de Auguste Comte deriva também dos acontecimentos sociais, econômicos e políticos que sucederam à Revolução de 1789. O próprio Comte confessa no seu testamento que sua filosofia emana da Revolução. Todos aqueles que participam de grandes comoções sociais ou políticas sentem-se tomados do desejo de encontrar base estável para a vida social e política. Auguste Comte não escapou, como outros contemporâneos seus, a esse desejo. A missão de reformador social é, aliás, dominante na sua época, sobretudo entre os intelectuais. A originalidade de Auguste Comte consistiu em perceber, como aliás já entrevira Saint-Simon, que era mister ultrapassar a fase meramente crítica em que haviam ficado muitos desses reformadores intelectuais. Baseando-se na ciência, Auguste Comte tentará uma reforma mais ampla, enquanto os cientistas perseguiam na investigação dos fatos e leis da natureza. Comte procuraria ordenar as ciências num largo sistema e apresentar uma filosofia histórica que pudesse servir de base a uma verdadeira política científica. Tendo gasto toda a existência desse trabalho, Comte apresentaria, numa época em que o destino dos sistemas já estava terminado, mais um novo sistema, que seria logo ultrapassado pelo desenvolvimento da própria ciência
e pelas condições sociais e políticas criadas pela Revolução de 1789. O seu mérito consiste, porém, em haver grandemente contribuído para que o pensamento filosófico se deslocasse decisivamente da mera especulação para a investigação dos fenômenos relativos à organização efetiva e real da vida social. Se a consideração histórica é uma exigência decorrente da própria doutrina de Augusto Comte, ela se impõe precisamente no exame da história do seu pensamento e de sua obra. Examinaremos deste modo, embora rapidamente, o envolver de seu pensamento desde os primeiros opúsculos até ao sistema de política positiva, que é a duela de fecho de sua grande obra. É fácil perceber, desde os primeiros trabalhos de Auguste Comte, os mais importantes publicados de 1819 a 1826, que todos traem fortes preocupações políticas. No artigo Separation Generale entre les opinions et les désirs, de julho de 1819, escrito para o Censeur, Augusto Comte já denunciava as tendências que desenvolveria ao longo de sua carreira de filósofo e de político teórico. Nesse trabalho, dizia ele, é singular como observou Condorcet que os homens julguem ser um absurdo pretender saber física, astronomia, etc., sem haver estudado essas ciências e creiam, no entanto, que todos devem conhecer ciência política e possuir opiniões definidas sobre os seus princípios mais abstratos, sem que seja necessário o trabalho de refletir e fazer dele um objeto especial de estudo. Uma opinião política nunca deve, segundo Auguste Comte, expressar um desejo. Quando a política estiver constituída como ciência, o público deverá ter pelos publicistas que tratam desse assunto a mesma confiança que tem pelos homens de ciência. Como se vê, já aí aparece a intenção de Augusto Comte de transformar a política numa ciência tão perfeita quanto as demais ciências exatas. Na Sommaire Appréciation de l'Ensemble du Passé Moderne, 1820, Comte tinha então apenas 22 anos e que é uma dessas peças principais de sua obra. Delineia-se um dos problemas de considerável importância para a compreensão das consequências que decorrem da doutrina positivista. É neste opúsculo que se esboça a diferenciação que Comte fará entre política teológica e a política científica. A política teológica é, para Augusto Comte, um dos resultados da introdução pelos árabes das ciências positivas e da libertação das comunas. Um elemento intelectual e técnico, e poderíamos acrescentar um movimento social, determina na história o início de uma revolução política de grande envergadura. No passado, dois poderes se defrontavam: o poder espiritual, representado pelo Papa e pela teoria, e o poder temporal, representado pelo senhor feudal. Nos nossos dias, a capacidade industrial ou das artes e ofícios é o que deve substituir o poder feudal ou militar. Na época em que a guerra era e devia ser considerada como o próprio meio da prosperidade das nações, era natural que a direção dos negócios temporais da sociedade estivesse nas mãos do poder militar e que a indústria, classificada como subalterna,
apenas fosse considerada como instrumento. Ao contrário, quando as sociedades, enfim, se convenceram pela experiência de que o único meio pelo qual elas podem adquirir riqueza consiste na atividade pacífica, isto é, os trabalhos industriais, a direção dos negócios temporais deve naturalmente passar para a capacidade industrial. A libertação das comunas liga-se ao declínio do jugo feudal, do mesmo modo que a capacidade industrial substituiu a capacidade militar do senhor feudal. Assim também a capacidade científica positiva deve substituir o poder espiritual. Na época em que todos os nossos conhecimentos eram essencialmente conjunturais e metafísicos, era natural que a direção da sociedade quanto aos negócios espirituais estivesse nas mãos de um poder teológico. Não é, porém, a sommaire apreciação do passé moderne o único trabalho importante da mocidade de Auguste Comte. O Plan de Travaux Scientifiques pour réorganiser la société de Comte afirma haver publicado em maio que Comte afirma ter publicado em maio de 1822 é que é complemento do Sommaire de julho de 1920. É ainda outro excelente índice da história do pensamento do filósofo. Reorganizar a sociedade e reorganizá-la cientificamente é essa a missão do reformador Comte, discípulo de Saint-Simon. Porém, trará para essa missão de reforma política da sociedade qualidades científicas e filosóficas que o agitado Saint-Simon não possuía. Na sommaire apreciação do passé moderne, como dirá o próprio Comte, traça ele a sua irrevogável diretriz filosófica e social. É nessa obra que se delineia a sua descoberta fundamental das leis sociológicas. Aí, o filósofo abandonará a posição crítica que até então assumira. Para nós que procuramos interpretar o sentido do positivismo no Brasil, é de utilidade assinalar essa data, maio de 1822. Comte passa, desde então, a uma posição orgânica, sistemática, a formulação da sua descoberta fundamental, a lei dos três estados, irá conduzi-lo para um novo caminho. É mister não esquecer, todavia, que, nesse momento, Augusto Comte estava a viver na atmosfera da ascensão do chamado Partido Ultra. A burguesia entrara a sentir nessa época a falta de uma organização social que não a submetesse ao arbítrio de um caudilho, de uma organização, enfim, que não a sujeitasse novamente às aventuras do absolutismo. Era esse o desejo da burguesia francesa da época, e a esse desejo corresponderia a filosofia política de Auguste Comte. Em 1789, o que dominara fora o ímpeto revolucionário. Graças a ele, desagregara-se definitivamente o velho regime. Fora isso, de Loire, o próprio Auguste Comte, necessário durante algum tempo, mas esse espírito revolucionário também já perdera o seu sentido e tornara-se até causa de perturbações sérias, comprometedoras daquilo que Auguste Comte, assim como a burguesia do seu tempo, julgava constituir o verdadeiro destino da sociedade. Desse modo, logo na introdução do Plan de Travaux Scientifiques, escrevia o filósofo: o sistema social que se extingue, um novo sistema que chegou à inteira maturidade e que tende a se constituir. Tal é o caráter fundamental assinalado à época atual pela marcha geral da civilização.
Segundo este estado de coisas, dois movimentos de natureza diferente agitam hoje a sociedade, um de desorganização e outro de organização. Pelo primeiro, considerado isoladamente, ela é impelida para uma profunda anarquia moral e política que parece ameaçá-la com uma próxima e inevitável dissolução. O segundo, mais convincente à sua natureza, é aquele em que todos os meios de prosperidade devem receber o seu mais inteiro desenvolvimento e a sua aplicação mais direta é da coexistência dessas duas tendências opostas, que resulta a grande crise sentida pelas nações civilizadas. É sob este duplo aspecto que ela deve ser considerada para poder ser compreendida. A ordem era uma necessidade, era a própria condição do progresso. No Plan de Travaux Scientifiques, encontramos em mais de um trecho o pensamento que Comte irá desenvolver nos tomos 4 e 5 do seu Cours de Philosophie Positive, relativo a esta exigência sociológica. Logo, à entrada do volume 4 do curso, encontramos a antinomia que se estabelece no comtismo e que ele procurará, talvez em vão, resolver. A ordem e o progresso, escreve Augusto Comte, que a antiguidade considerava como essencialmente inconciliáveis, constituem cada vez mais, devido à natureza da civilização moderna, duas condições igualmente imperiosas, cuja íntima e indissociável combinação caracteriza doravante a dificuldade fundamental e o principal recurso de todo verdadeiro sistema político. Nenhuma ordem real pode estabelecer-se e, sobretudo, durar se ela não é plenamente compatível com o progresso. Nenhum grande progresso poderá realizar-se efetivamente se não tender finalmente para uma evidente consolidação da ordem. Um espírito puramente crítico não podia encontrar um modo de conciliar esses dois termos. A filosofia crítica, que estivera na base da reação contra o espírito teológico, era impotente para organizar a sociedade. Infelizmente, ajuntava Comte. É ainda esse mesmo espírito crítico que se encontra nos discursos dos seus partidários mais capazes e nos escritos que apresentam a sua mais metódica exposição. O princípio que norteia essa doutrina é, sob o ponto de vista espiritual, o dogma da liberdade limitada de consciência. Ora, no domínio da ciência não há liberdade de consciência. Seria, no entanto, absurdo não confiar nos princípios científicos que alguns homens competentes estabeleceram. Se no domínio das ciências as coisas se passam desse modo, é de estranhar que no domínio da política não se dê o mesmo. É mister, pois, criar um sistema orgânico que possibilite uma verdadeira convergência mental no domínio político, como a que existe em relação aos fenômenos científicos da natureza, como o objetivo de superar a crise que se abriu em virtude da luta estabelecida desde o século XVI entre o espírito retrógrado representado pelo sistema teológico e o espírito crítico necessário, portanto, que os povos da Europa Ocidental cooperem no estabelecimento de um novo sistema, que seja orgânico sistemático, pois somente um sistema orgânico sistemático poderá fornecer solução a essa crise da história moderna. Mas um novo sistema, como o que Comte deseja, só poderá estabelecer por uma força organizada, e esta é a dos sábios. Somente estes são capazes de formar uma coalizão ativa e compacta, pois os seus membros se entendem e se correspondem com facilidade e de modo contínuo, e de um a outro extremo da Europa
Somente os sábios têm ideias comuns, usam uma linguagem uniforme e possuem um objetivo ativo e permanente. Nenhuma outra classe possui essa imensa vantagem, porque nenhuma outra realiza essas condições na sua integridade. Os industriais, embora dispostos pela natureza de seus trabalhos e de seus hábitos, a isso deixam-se ainda dominar pelas inspirações hostis de um patriotismo selvagem para que seja possível estabelecer-se entre eles uma verdadeira combinação europeia. É a ação dos sábios que está reservado produzi-la. Somente os sábios serão capazes de constituir o novo poder espiritual destinado a substituir o clero do sistema teológico tradicional. Só os sábios têm autoridade moral para isso. Só eles serão capazes de elevar a política à altura das ciências de observação. Visão idealista e ingênua, ela reflete o entusiasmo do aluno da Escola Politécnica de Paris e o clima saint-simoniano da época. No Plein de Trouveau Scientifique encontram-se, no entanto, as linhas mestras da doutrina que Comte irá defender ao longo de sua carreira e que tão profundamente impressionou alguns dos nossos patrícios do século XIX. As considerações philosophiques sur les sciences et la savant continuam em grande parte o Plan de Travaux Scientifiques, mas nessa obra Comte é mais decisivo. Do mesmo modo que possuímos uma física celeste, uma física vegetal, uma física animal, temos necessidade, diz ele, de uma física social, a fim de que o sistema dos nossos conhecimentos atuais possa ser completo. Esta condição, uma vez realizada, poderemos, por meio de um resumo geral de todas as diversas noções, construir, enfim, uma verdadeira filosofia positiva, capaz de satisfazer todas as necessidades reais da nossa inteligência. Esta física social, a futura sociologia, que pela primeira vez aparece nos trabalhos de Comte, será a ciência que tem por objetivo próprio os fenômenos sociais, considerados do mesmo modo que os fenômenos astronômicos, físicos e químicos. Comte, porém, não ousa ainda, então, caracterizar com maior minúcia a maneira pela qual deverão ser tratados esses fenômenos. O espírito dessa ciência, escrevia ele, nas Considerações philosophiques sur les sciences et les savants, consiste, sobretudo, em ver no estudo do passado a verdadeira aplicação do presente e a manifestação geral do futuro, considerando sempre os fatos sociais não como assuntos de admiração ou de crítica, mas como assuntos de observação. Ela, a física social, procura estabelecer as suas relações mútuas, apreender a influência exercida por cada um deles no conjunto do desenvolvimento humano. O advento de uma filosofia positiva de caráter científico já o afirmava Comte nas Considerações philosophiques sur les sciences et la savant. Dará uma nova ordem à sociedade. Essa nova filosofia impõe-se, é inevitável. No passado, as ciências foram libertadoras do espírito humano, na tutela da teologia e da metafísica. Serão elas ainda, no século XIX, que organizarão a sociedade com os métodos que deram resultados em outros setores da atividade intelectual. Elas constituirão no futuro, quando se encontrarem sistematizadas, a base espiritual permanente da ordem social, enquanto durar sobre o globo a atividade da nossa espécie. Somente essa filosofia positiva poderá fazer com que reine nos espíritos e nas instituições a perfeita coerência lógica.
Esta será a consequência mais importante depois do advento da filosofia positiva. Comte, escreve Levi-Brule, tirará a teologia metafísica da sua última razão de ser, tornará possível a passagem da ciência positiva para a filosofia igualmente positiva. Assim será realizada a unidade de entendimento e esta harmonia mental terá como consequência a harmonia moral e religiosa da humanidade. Será esse o sonho de Augusto Comte. Um quinto opúsculo, publicado pela primeira vez no Produtor, intitula-se Considérations sur le pouvoir spirituel. Augusto Comte examina aí a questão dos poderes espirituais e temporal, unidos durante um largo período da história. Esses poderes dividiram-se na Idade Média e essa divisão constituiu um grande progresso social. Não pode, no entanto, haver poder espiritual compatível com a filosofia crítica. Esta o destrói e, desse modo, dificulta o estabelecimento de uma nova ordem política. A filosofia crítica é incompatível com a verdadeira organização e dela apenas resulta a desordem moral e a desordem política. O problema do poder espiritual, como se vê, já muito antes do celebrado Ano Sem Par, preocupava o espírito de Augusto Comte. No prefácio que juntou ao apêndice de seu Sistema de Política Positiva, Comte assim expressa: a minha tendência contínua para fundar um novo sacerdócio tornou-se desde então, da publicação das Considérations sur le pouvoir spirituel, portanto, desde 1826, bastante sob o pretexto de teocracia e felicitações da parte da escola retrógrada em nome da ordem. O contraste que esse trabalho inspirava a dois escritores dignos de muito crédito, Benjamin Constant e Lamennais. Esses dois autores indicavam já a atitude normal do partido que eu instituía contra aqueles dos quais eles eram os respectivos chefes. A veneração pelo catolicismo, que Comte considerava como partido retrógrado, é, não obstante, evidente no filósofo. Desde seus primeiros trabalhos, sobretudo no Sommaire, Apreciação de l'Assemblée du Passé Moderne, até as Considérations sur le pouvoir spirituel. A grandeza da organização da igreja o atraía. Comte podia, escreve Charles de Rouve, vangloriar-se de haver diminuído igreja a sua razão suprema, que é Deus. Podia, de boa fé, acrescentar que era emancipado. Os vivos são sempre cada vez mais necessariamente governados pelos mortos. Tal é a lei fundamental da ordem humana, dirá Augusto Comte no Catecismo. O império desta lei irá também se exercer sobre o espírito do filósofo, que desejava organizar a humanidade sem Deus nem rei. A tradição católica da família do filósofo, o temperamento sentimental do pensador, terão, no entanto, influência na formação da doutrina positivista. Mas, apesar da grande simpatia que sempre demonstrou pela Igreja, Augusto Comte julgava que a filosofia teológica e o poder temporal que nela se fundamentavam não podiam e não deviam possuir, embora no mais perfeito estado que pudessem atingir, isto é, no catolicismo, o poderio que somente uma filosofia positiva pode lograr. É certo, diz ele, que foi graças a esse poder espiritual da Igreja que a Europa medieval deveu uma organização regular e permanente capaz de manter habitualmente entre eles os estados europeus da cristandade, uma certa ordem voluntária de lhes imprimir, quando as circunstâncias o exigiam, uma atividade coletiva, como na vasta e importante operação das Cruzadas,
Em uma palavra, pode-se contemplar, então, o que o senhor de Meurthe chama como profunda justiça o milagre da monarquia europeia. A desordem crítica que resulta do século XVI destruiu, porém, esse mundo medieval harmonioso e perfeito. Desde então, as diversas potências europeias entraram a se combater, tendo assim, para a selvageria, os reis fizeram gravar nos seus canhões a triste inscrição Ultima Ratio Regis, e o que se fez para substituir o antigo poder espiritual que mantinha a ordem medieval. Procurou-se, diz Comte, encontrar no equilíbrio europeu um substitutivo para esse poder, o que foi ridículo. E esse equilíbrio a Revolução destruiu. A disciplina moral em que vive a sociedade moderna é devida, pois, à ausência de um poder espiritual. Dela decorre a divagação das inteligências que nas massas torna impossível um acordo duradouro e real acerca de qualquer questão social. Augusto Comte atribuiu deste modo à ausência de um poder espiritual à desordem intelectual, tão característica da filosofia crítica. Nesse mesmo anseio de coerência lógica, Comte será lançado mais tarde da dogmática do filósofo, a dogmática do apóstolo. Mas, enquanto não se dá o advento de um novo poder espiritual organizado, ele deve ser confiado aos intelectuais ou mais exatamente aos cientistas. Uma influência consultiva, direta ou indireta, em todas as operações sociais, deve caber aos homens de ciência que para esse fim se constituirão em verdadeiras corporações. Não é apenas este ponto que nos lembra no positivismo a velha doutrina de Platão. Os opúsculos que rapidamente acabamos de examinar delineiam as fases da doutrina de Augusto Comte. Em fevereiro de 1826, terminava o filósofo a publicação do seu trabalho. No domingo, 2 de abril desse mesmo ano, 1826, abria Augusto Comte o seu curso sobre filosofia positiva. Já era então bastante conhecido. Os seus opúsculos, o seu trabalho em colaboração com Saint-Simon já haviam relacionado com os grupos intelectuais da época. Conquistara a aprovação da Academia das Ciências. Recebera elogios de Humboldt, de Poisson, de Guizot e de outros sábios e políticos do seu tempo. No estrangeiro, Buchholz, professor de História em Berlim, declarava ter encontrado nas obras de Comte ideias que o preocupavam já há 24 anos, e Hegel fazia o seu elogio a Gustavo Deichau. Mas as maiores simpatias lhe vinham de dois homens que eram então célebres, Lamennais e Blainville. O padre Lamennais compreendera todo o alcance social do positivismo, impressionara-se com a ideia de Comte acerca da constituição de um poder espiritual distinto do poder civil e necessário à vida de uma sociedade. Lamennais esperava, aliás, converter Comte à causa do catolicismo. Dele dizia: é curioso, é belo, amor, verificar estas simpatias em pensadores de tendências tão diversas e que todos estes reformadores sociais do período que entremeia os anos de 1815 e 1848 receberam e escreveram suas obras como verdadeiros românticos. Todos possuíam uma sentimentalidade de exaltada como Saint-Simon e Pierre Leroux, ou uma excessiva imaginação como Fourier, o liberalismo.
é a mola principal do romantismo, que se une à reivindicação da justiça e apoia-se sobre o progresso tão característico do pensamento social da escola romântica. Augusto Comte iniciara sob um signo que parecia dos mais favoráveis à sua carreira. Embora emocionado diante do auditório que ocorrera ao anúncio das suas conferências sobre a filosofia positiva, ali estavam sábios como Blainville e Humboldt. Ele dissertara com toda segurança na primeira conferência do curso, que tratava do espírito do positivismo e da importância da nova filosofia. Era o sucesso que começava a se fazer sentir. Quando, porém, os seus ouvintes voltaram, em 12 de abril, para a quarta conferência, encontraram a porta fechada. Comte fora acometido de um ataque de loucura, cujas causas, diz Dumas, eram devidas aos excessos intelectuais. A sua razão perdera-se numa crise que o trabalho dos 2 últimos meses preparara. Havia, entretanto, outras causas, às quais Littré, embora informado, não quis dar fé, ou que ele talvez preferisse não dizer por amizade a Madame Comte. Madame Comte, a famosa Caroline Massin, abandonara Comte para viver com o Saint-Simoniano Cerclet. Em agosto de 1828, Augusto Comte reata a sua carreira filosófica com um artigo sintomaticamente destinado a indicar que superara o seu estado mental. O exame do Tratado de Broussais sobre a irritação, publicado no Jornal de Paris. Em 4 de janeiro de 1829, Comte reabriria o curso de filosofia positiva, que interrompera há 3 anos atrás. Iria completá-lo diante dos mesmos anos de ciências que já o haviam ouvido anteriormente. Aos cursos compareciam também, talvez por curiosidade profissional, Broussais e Esquirol. Cerclet também aí comparecia. A filosofia destina-se no pensamento de Comte a servir de base à moral, à política e à religião. Ela não é um fim em si, mas um meio para chegar a um fim que não podia ser atingido de outro modo. Se Comte acreditasse possível reorganizar a sociedade sem reorganizar antes as crenças, não teria talvez composto os 6 volumes do curso de filosofia positiva, que o ocuparam de 1830 a 1842. Teria ido direto ao que era de interesse supremo. Já tivemos ocasião de dizer que Comte frequentemente se refere à necessidade de estabelecer uma física social, cuja finalidade será a de fundamentar, ao mesmo tempo, uma filosofia positiva. Uma concepção geral do mundo e do homem que apresente os mesmos característicos de coerência lógica, de exatidão, de certeza que apresentam as ciências. A necessidade premente de uma opinião comum e de uma harmonia de atividade humana, tal é o objetivo que ele persegue com verdadeira ansiedade. Se o tempo apresentava a lamentável paisagem da anarquia a que Comte repetitivamente se refere, verdade era que nem sempre assim fora. Houve tempo em que a unidade e a universalidade reinaram na inteligência e na atividade dos homens. A Igreja fora, na Idade Média, a organizadora da inteligência e da ação, a concordância das opiniões e a homogeneidade das vontades do sistema teológico. Entrara, porém, em declínio desde o século XVI, com o advento da filosofia crítica. Esta representara um grande papel na destruição do velho sistema teológico, mas já não correspondia, no século XIX, às condições históricas da sociedade moderna.
A filosofia crítica, que auxiliara a liquidação do velho sistema, era agora causadora da anarquia em que essa sociedade se debatia. A sua inadequação com as condições históricas tornava-se responsável por esse estado de coisas. Era mister estabelecer uma filosofia que correspondesse às necessidades reais da época e nela encontrar as razões necessárias a uma nova norma de ação. A filosofia positiva era a solução que se apresentara para resolver essa situação, depois do desenvolvimento que as ciências tiveram a partir do século XVI. No preâmbulo geral do seu discurso preliminar sobre o positivismo, Comte se expressava assim: o positivismo compõe-se essencialmente de uma filosofia e de uma política, que são necessariamente inseparáveis, uma constituindo a base e a outra o fim de um mesmo sistema universal, no qual a inteligência e a sociedade se acham intimamente combinadas. De um lado, com efeito, a ciência social não é somente a mais importante de todas. Ela fornece, principalmente, um único liame, ao mesmo tempo lógico e científico, que comporta doravante o conjunto das nossas contemplações reais. Ora, esta ciência final, mais do que qualquer outra das ciências preliminares, não pode desenvolver o seu verdadeiro caráter sem uma exata harmonia geral com a arte correspondente. Todavia, em virtude de uma consciência que nada tem de fortuita, a sua fundamentação teórica encontra logo um imenso destino prático para presidir hoje a inteira regeneração da Europa Ocidental. O discurso é de 1848. Nele encontramos a mesma inspiração dos opúsculos. Entretanto, o tom já é outro, muito mais seguro. Já aí encontramos o tom sacerdotal. Sem prematurar, no entanto, o que ainda teremos ocasião de examinar, desejamos desde já assinalar nas últimas palavras da citação que acabamos de fazer. Nelas encontramos uma ideia que vai ter um curioso destino na filosofia de Comte, a de regeneração. Vejamos antes, porém, o sentido do curso de filosofia positiva, as perspectivas da doutrina que ali se delineia. Para explicar convenientemente a verdadeira natureza e o caráter próprio da filosofia positiva, é indispensável examinar a marcha progressiva do espírito humano, considerado no seu conjunto, pois que concepção alguma pode ser bem conhecida, a não ser, diz logo, de início ao costume, pela sua história. Nessa marcha progressiva da inteligência humana, acredita o filósofo descobrir uma grande lei fundamental a qual este desenvolvimento é submetido com invariável necessidade. Todas as nossas principais concepções, cada ramo dos nossos conhecimentos, passa sucessivamente por três estados teóricos diferentes: o estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo científico. A inteligência emprega no envolver histórico nas suas indagações três métodos de filosofar, cujo caráter é essencialmente diferente e até radicalmente oposto. O primeiro método constitui o ponto de partida necessário de toda a inteligência. O terceiro, o seu método definitivo, e o segundo serve unicamente de transição entre o primeiro e o último. Esta lei domina inteiramente, como se verá, a filosofia e a política positivas. No estado teológico, estado natural e primitivo de inteligência humana, os fenômenos explicam-se pela intervenção arbitrária de agentes sobrenaturais que dão conta de todas as anomalias do universo. No estado metafísico, forças abstratas, ou como diz Comte, abstração personificadas, tomam o lugar dos agentes sobrenaturais na explicação da experiência humana. No estado positivo, a inteligência do homem, reconhecendo a impossibilidade de obter noções absolutas, renuncia à procura da origem e do destino do universo e ao conhecimento das causas íntimas dos fenômenos para preocupar-se exclusivamente com o descobrimento, pelo uso combinado do raciocínio e da observação das leis efetivas, isto é, das relações invariáveis de sucessão e semelhança, que legam
que ligam os fenômenos. Antes de ser, pois, uma política, o positivismo procura constituir-se como teoria da ciência. Mas o que é uma ciência? Indaga Augusto Comte. É o produto das nossas necessidades, responde. As primitivas necessidades humanas, a caça, a pesca e o desejo de evitar a dor e a morte constituíram os motivos que levaram a inteligência humana a despertar para a ciência. Já no estado teológico, o homem percebe certos caracteres gerais dos fenômenos naturais, como, por exemplo, a sua regularidade. A ciência nasceu assim, de grosseiras observações. Os conhecimentos humanos têm uma origem humilde, uma observação ainda tosca e uma imaginação fantasiosa são os primeiros traços da ciência. Não obstante, isso, a necessidade e a prática já fornecem ao homem um esboço de conhecimento positivo. A ciência é, assim, um simples prolongamento do bom senso, da razão pública, da sabedoria universal. É desta sabedoria universal, desta razão pública de caráter prático, que vai derivar um método positivo. Com efeito, quando se trata não apenas de saber o que é método positivo, mas dele ter um conhecimento bastante nítido e profundo para dele fazer uso efetivo, é na ação que o devemos considerar. Não é possível estudar o método separadamente das pesquisas em que ele é empregado. Se assim procedêssemos, teríamos um estudo morto, incapaz de fecundar o espírito que a ele se dedica. Para chegarmos a uma concepção do método positivo, é necessário, pois, um exame filosófico das ciências. Quando uma vez se estabeleceu como tese lógica que todos os nossos conhecimentos são fundamentais e fundamentados na observação, que devemos proceder tanto dos fatos para os princípios como dos princípios para os fatos, e de outros aforismos semelhantes. Conhece-se muito menos nitidamente do método do que qualquer pessoa que estudou de uma maneira um pouco mais aprofundada uma só ciência positiva, mesmo sem intenção filosófica. Foi por haver desconhecido este fato essencial que os nossos psicólogos foram conduzidos a tomar os seus sonhos como ciência, acreditando compreender o método positivo por haverem lido os preceitos de Bacon ou o discurso de Descartes. As relações que se estabelecem entre os fatos e a maneira pela qual outros fatos podem ser previstos a fim de dirigir a ação do homem tal é o objetivo da ciência, mas a razão teórica, o sentido e o gosto das noções claras e sistematizadas também se exprimem pela tendência de coordenar, generalizar as leis. Existe, desse modo, ao mesmo tempo, na verdadeira ciência, positividade e racionalidade. Ela é positiva porque são exclusivamente os fatos o seu domínio e fundamento. Ela é racional porque tem por objetivo e substância as relações abstratas e inteligíveis dos fenômenos. Esta é a ciência. A ciência é, além disso, obra coletiva da humanidade. Visa o objetivo comum a todos, a realidade. Emprega o método comum a todos, o método positivo. Todas as inteligências especulam do mesmo modo sobre o mesmo fundo. É o que Comte chama a profunda identidade mental dos sábios com a massa ativa. A evolução da inteligência explica-se assim na filosofia de Comte, graças a razões que são, ao mesmo tempo, históricas e lógicas. São essas razões que nos permitem compreender, ao mesmo tempo, a ordem de aparição ou mais exatamente a ordem de instituição das diferentes ciências. O curso de filosofia positiva corresponde a essas razões históricas e lógicas e prepara ao mesmo tempo um aspecto mais elevado da especulação, como é o da ciência social. A história nos mostra ainda que as ciências formaram-se numa ordem cujo critério consiste em partir do simples para o complexo. Os fenômenos mais simples
condicionam os mais complicados e foi numa ordem crescente de complexidade dos objetos que as ciências foram estudadas. Primeiramente, formaram-se as matemáticas, a seguir a astronomia, a física, a química e a biologia. Finalmente, no quadro das ciências de Comte, aparece a sociologia. São estes os seus elementos essenciais do vasto conjunto da filosofia positiva. Não nos interessa examinar aqui os diferentes aspectos de cada uma dessas ciências fundamentais. É suficiente para o resultado que visamos salientar, como aliás fez Gaston Milhaud, que nesse vasto conjunto que é a filosofia das ciências de Auguste Comte, é facilmente perceptível como princípio dominador a ideia de ordem. Esta noção de ordem se identifica já no domínio da ciência como uma noção de síntese, opondo-se, como diz Milhaud, à preocupação das ideias claras da tradição cartesiana. É mista que acentuemos este traço da filosofia de Auguste Comte, porque ele percorre toda a sua obra e reaparece mais claro e mais ativo nas consequências políticas de sua filosofia. A síntese filosófica diríamos talvez melhor, que Gaston Milhaud, a ordem filosófica deveria fornecer, na opinião de Comte, a base de uma certeza dogmática e marcar com um caráter irrecusável, como ele costuma dizer, as leis essenciais segundo as quais a sociologia serviria para definir para todos os espíritos razoáveis as vias da ação humana. É a sociologia que fornece a Comte os princípios de sua filosofia positiva. À sociologia subordinam-se todas as ciências. É certo, porém, que, quer pelo seu método, como pelo seu objeto, a sociologia não se afasta das demais ciências. Ela estuda os fenômenos da vida social, como a biologia estuda os fenômenos da vida biológica, mas difere das demais ciências, porque necessita ser construída. É certo também que Platão, Aristóteles, Montesquieu, Condorcet, Turgot foram precursores dessa nova ciência, mas a uns faltou o conhecimento exato e a ideia clara do sentido da história. Condorcet, principalmente, aproximou-se mais do que deveria constituir uma sociologia. Compreendeu admiravelmente que a evolução da espécie humana, considerada como um ser único, era submetida às leis, pôs em plena luz a ideia de progresso, mas a sociologia positiva não nasceu com ele. Ele partilhou dos preconceitos de seu tempo em relação à perfectibilidade indefinida do homem. Estes preconceitos só desapareciam diante da ciência positiva do homem intelectual e moral com Auguste Comte. A sociologia para Comte tem assim um objeto: os fenômenos que os homens apresentam quando reunidos em sociedade. Se é certo que os fenômenos mais nobres estão por toda parte, a parte subordinados aos mais grosseiros. Se, desde a ordem material até a ordem moral, cada ordem se superpõe à precedente, não menos certo é que os fenômenos sociais são submetidos às leis gerais da vida orgânica. Mas o fato social constitui, porém, na sua complexidade, um domínio inteiramente novo e capaz de constituir uma nova disciplina científica. Grande erro foi julgar que esse domínio novo era possível aplicar aos métodos usados para a matemática. E não menor erro foi a redução dessa nova disciplina científica a um ramo da economia política. Em toda ciência, o método está ligado à doutrina. Quando as mais justas noções se isolam da sua aplicação prática, elas se transformam em generalidades sem valor. Mas uma ciência é complexa, menos é possível separar-se o método da doutrina. Em sociologia, isto é muito importante.
Uma dupla condição necessária à sociologia, exigida por Augusto Comte, é, como ele diz na 47ª lição do curso de Filosofia Positiva, que a sociologia seja considerada como uma ciência natural. A sociologia, como as demais ciências, subordina o seu progresso a um aperfeiçoamento da observação e se submete também ao caráter relativista, que é inseparável das leis naturais. Não há nenhuma heterogeneidade de natureza entre a vida animal e a vida humana. Instinto e inteligência não apresentam nenhuma oposição. Sociologia está, deste modo, na dependência da biologia. Os fatos sociais, porém, têm uma especificidade própria. E a fundação da sociologia, escreve Augusto Comte, tende diretamente a aumentar o conjunto de nossos principais meios de especulação, aí introduzindo como último elemento essencial este modo de exploração que assinalei, sob o nome de método histórico propriamente dito, que, após o uso conveniente, constituirá real, mais tarde, realmente, um quarto modo fundamental de observação. Sem história, não há, pois, para Augusto Comte, sociologia. O método histórico está, assim, destinado a dominar doravante o uso sistemático de todos os outros métodos científicos, a lhes dar uma plenitude de racionalidade que ainda lhes falta essencialmente e a transportar, tanto quanto possível, ao conjunto, esta progressão sabiamente ordenada, que não existe hoje senão para os detalhes, para que a história possa, no entanto, ser verdadeiramente útil. É mister que ela se subordine às condições filosóficas que o verdadeiro espírito científico impõe. É mister, sobretudo, que nunca se considere o conjunto do desenvolvimento próprio de cada ciência, isoladamente da progressão total do espírito humano, nem mesmo da evolução fundamental da humanidade. A física social, a sociologia, caberá, assim, presidir a aplicação gradual deste método. A sociologia, deste modo, além dos métodos que as outras ciências empregam, possui outros que lhes são próprios. É ela, até graças à sua qualidade de ciência final, a que possui o método científico na sua totalidade. Como o método apenas se aprende pela prática, o sociólogo deverá ter uma educação científica completa, desde as matemáticas, que lhe dão o sentimento de positividade, até a biologia, que lhe ensinará um método comparativo. O curso de filosofia positiva retrata precisamente esta ascensão metódica que conduziu o espírito humano por degraus sucessivos até a ciência social. A sociologia não pode, pois, prescindir da história, mas todas as obras históricas escritas até hoje, dizia Comte em 1822, até as mais recomendáveis, tiveram e não podiam deixar de ter necessariamente apenas o caráter de anais, isto é, de descrição e de disposição cronológica de uma certa série de fatos particulares, mais ou menos importantes ou mais ou menos exatos, mas sempre isolados. Sem dúvida, as considerações relativas à coordenação e à afiliação dos fenômenos políticos aí não foram inteiramente negligenciadas, sobretudo desde há meio século. Mas é claro que esta mistura não conseguiu ainda difundir o caráter deste gênero de composição, que não cessou de ser literário. Por fim, não existia ainda em sua época, segundo alguns contos, uma história verdadeira. É certo que não é possível escrever história sem consultar os anais e a cronologia das nações e dos povos, mas os anais não constituem história, assim como as coleções de observações meteorológicas não constituem a física. Uma história científica teria por objeto a pesquisa das leis que presidem ao desenvolvimento social da espécie humana. Deveria ter por finalidade determinar comparativamente os movimentos das diferentes classes dos fenômenos sociais no decorrer da história da civilização. O método histórico de Auguste Comte
Responda sobre o postulado que Comte apresentou como base de sua sociologia. Este postulado, que é paradoxal, assim se anuncia. A natureza do homem envolve, sem se transformar. As diversas faculdades físicas, morais e intelectuais devem ser sempre as mesmas em todos os degraus da evolução histórica e sempre ordenadas entre si. O desenvolvimento que elas recebem no estado social nunca pode alterar a sua natureza, nem por conseguinte destruir ou criar nenhuma, nem mesmo inverter a sua ordem de importância. História e sociologia preparam a política, e é a política que nos vai dar agora um novo e importante aspecto de Augusto Comte. J. Cruz Costa, professor da cadeira de Filosofia da USP. Obrigada por nos ouvir. Passa esta narrativa e esta leitura para todos os seus grupos e amigos que se interessam pela filosofia positiva. Vamos refletir sobre o desenvolvimento que a evolução histórica recebe no estado social. Vamos observar diversas faculdades físicas, morais e intelectuais. Inscreva-se no canal, curta, comenta e compartilha. E vamos lá!